Bom dia, pessoal! Que pessoal! bênção e alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, iniciando esse novo mês também de outubro aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, graças a Deus. Nós chegamos a Juízes capítulo 13. A partir de hoje nós queremos meditar com você com a leitura sobre a vida de Sansão, a biografia desse homem que viveu uma vida tão estranha. Seus pais fizeram um voto muito especial consagrando Sansão a Deus desde antes dele nascer. E nós vamos ver como o Senhor estava trabalhando em tudo na maneira doida como Sansão viveu, se aproximando do inimigo, buscando casamento com o povo filisteu. Na verdade, em tudo, o Senhor Deus estava preparando o terreno para libertar Israel de um período de 40 anos de opressão, ou iniciar, na verdade, a libertação daquela opressão que o povo filisteu estava exercendo sobre Israel. Então vamos meditar hoje em Juízes capítulo 13 e ao final dessa leitura nós vamos continuar na nossa campanha de oração, hoje orando também pelas nossas famílias. Sim, então vamos pedir ao Senhor para que abençoe esse novo início, de Amém. semana nosso e essa live, esse momento, que nós possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Amém. Pai, Te damos obrigado graças, pelo teu Pai. amor, o teu cuidado sobre as nossas vidas Bendito e as seja o nossas teu nome. famílias. Abra os nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor tem para nós através dessa leitura, aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade e fale conosco. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim então Juízes capítulo 13, fique conosco até o final dessa breve leitura. Os israelitas voltaram a fazer, mais uma vez, o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então essa mulher recebe essa visita e é declarado que ela teria um filho mesmo sendo estéril, e esse filho ele tinha um propósito especial. O anjo já está falando para ela que ele iniciará essa libertação de Israel das mãos dos filisteus, e ela precisava de ter um cuidado especial com ele, que ele não bebesse vinho, que ele não cortasse o cabelo. Entre outros itens que essa pessoa chamada Nazireu, uma pessoa consagrada a Deus, viveria todo esse estilo de vida. Esse anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus. Sim, nós estamos lendo o chamado Antigo Testamento, mas o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus aparece a esse homem chamado Manoá, na verdade a esposa de Manoá a princípio, depois ele também vai aparecer a Manoá e fala sobre a vida de Sansão. Na verdade, desde antes de ele nascer e desde antes da sua mãe engravidar de Sansão, Deus já tinha um plano de iniciar a libertação do povo de Israel dessa opressão que o povo filisteu estava causando sobre eles há 40 anos. Então ele promete à mãe de Sansão o nascimento desse homem que seria o próximo juiz ou o próximo líder da nação de Israel. Nós vamos ler como essa história é tão estranha, mas Deus está em tudo agindo para no todo libertar Israel como um povo todo. Deus não está aqui trabalhando apenas na vida de uma pessoa ou de uma família. E nós cremos que assim, quando o Senhor nos chama, por mais estranha que possa ser a sua história ou as circunstâncias ao seu redor, Deus tem um propósito de transbordar sua graça e seu favor sobre muitas outras pessoas que nós nem imaginamos, que nós nem conhecemos. E esse texto, quando o anjo fala à mãe de Sansão, ela é estéril, ela não tinha filhos, mas ela engravidaria e teria um filho. O Senhor está afirmando a verdade, aquela mulher era estéril, aquela mulher não tinha filhos. Ele reconhece a realidade, assim como você pode olhar para a sua realidade e reconhecer também que nós temos limitações, nós temos circunstâncias que não são favoráveis, mas o que mais importa é a palavra do Senhor no final de tudo.
O Salmo 40 fala sobre isso. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Não há problema em reconhecermos a nossa pobreza, a nossa fraqueza, mas se nós afirmamos no final que prevalece a palavra de Deus, o cuidado dele sobre nós, o nome do Senhor será glorificado à medida em que nós experimentamos a sua bênção sobre a nossa família. Amém. Então lembre-se desse verso que nós amamos tanto no Salmo 40. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele se importa comigo. Juízes 13, verso 6, diz que então essa mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Ele era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. E nós vemos como os pais de Sansão eram pessoas de fé. Observe. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com um menino que vai nascer. Ele estava aqui pedindo sabedoria, como proceder com esse menino, que era uma promessa que foi declarada sobre a vida da esposa dele, como ele faria com aquele menino. E Deus, ao ouvir a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou ao anjo do Senhor: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer tudo o que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco. Queremos oferecer-te um cabrito, ou seja, queremos preparar uma refeição para oferecer ao Senhor. Mas o anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Entre tantas outras ocasiões, nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus se relacionando com o homem, já no Antigo Testamento. E é assim que Deus fala com a gente. Nós oramos a Ele, Ele nos responde, nós oferecemos nossos sacrifícios, nossas gratidões, nossas ofertas ao Senhor. E assim, pessoalmente, nós podemos ter um relacionamento com o Senhor Jesus na realidade em que você vive. Agora, olha que interessante no verso 18, quando Manoá, o pai de Sansão, pergunta na verdade, no verso 17, Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que prestemos homenagem quando se cumprir a sua palavra. Olha que linda a resposta do Senhor a Manoá. Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e a sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo subiu na chama. E vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Senhor tinha falado com eles. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal de nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor
começou a mover nele. A NVI fala agir, na verdade a palavra é que o Espírito de Deus começou a mover, a agitar o coração de Sansão, a direcioná-lo, quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. E a partir de amanhã a gente vai continuar com mais 2, 3 capítulos, lendo um pouco dos detalhes sobre a vida de Sansão, como ele foi buscar um casamento fora do povo de Israel, como ele acabou criando um conflito para de fato lutar contra o povo filisteu e assim iniciar a libertação do povo de Israel. Mas hoje nós queremos destacar essa palavra que o próprio Jesus falou à mãe de Sansão, dizendo: você é estéril, você não tem filhos, mas você engravidará. Amém. Isso nos lembra das nossas fraquezas, das nossas limitações, de tudo que nós vemos ao nosso redor que parece não cooperar, mas apesar dessas coisas, o Senhor cuida de nós. Amém. Existem algumas traduções, esse Salmo 40, quando diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Algumas traduções em inglês dizem: mas o Senhor me mantém em seus pensamentos, Ele me mantém no seu cuidado constantemente. O nosso pastor, Ele mesmo cumprirá para conosco o seu bom propósito. Amém. Então vamos orar, declarando essa necessidade que nós temos de Deus, colocando diante de Deus talvez nossas situações, circunstâncias, aquilo que parece tão impossível, mas Deus é aquele que pode vir e liberar uma palavra. Pode vir? Não, Ele vem e libera promessas, palavras sobre nós, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Então que nós possamos concordar com esses propósitos e planos de Deus sobre a nossa vida e que os nossos olhos sejam abertos. Aqui para os pais de Sansão, eles estão tendo essa revelação da promessa de Deus sobre a vida do filho deles. Mas cada um de nós que somos filhos e os nossos filhos, eles também, mesmo que talvez nós não temos clareza, não apareceu o anjo do Senhor para a nossa vida e falou claramente qual é o propósito dos nossos filhos e até mesmo na nossa vida não falaram isso para os nossos pais. Cada um de nós temos propósito, nós temos uma missão, então que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos, que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Pai, nós te louvamos, mais uma vez nos lembramos com esse texto que o Senhor é um Deus de milagres, um Deus bom, gracioso, que prefere agir naquela situação em que mostra que o homem não pode, mas o Senhor cumprirá para conosco o seu bom propósito. Amém, te louvamos Senhor, pelas suas boas promessas sim, e pelos Senhor, bons planos que o Senhor tem para o nosso futuro. Muito obrigada, eu e a Rafa Pai, apresentamos ao Senhor agora essa pessoa que está em oração conosco, seus recebe pedidos de oração, família, os nomes que agora são trazidos diante do sim, Senhor e cada família representada, nós trazemos em oração diante do teu altar, clamando, Amém, como Manoá clamou ao Senhor por sabedoria, sim, Pai, pelas palavras do no Senhor, nos direcionando em relação ao próximo passo que precisamos dar, as escolhas que estão diante de nós, as decisões que temos a tomar, inclusive nesse dia de hoje. Assim como Jesus nos ensinou, nós te pedimos, Pai, nos dê hoje mesmo o nosso pão de cada dia, ou seja, a graça de que nós necessitamos para avançarmos nos teus planos e vermos o nome do Senhor sendo glorificado em nossas vidas, à medida em que nós desfrutamos tudo que o Senhor já tem preparado de melhor para nós, assim como para Sansão, mesmo antes dele nascer e mesmo antes da sua mãe o conceber no ventre, o Senhor já tinha planos, o Senhor já tinha planos bons de prosperar o povo de Israel, de agir libertando-os do poder do inimigo, e nós recebemos os seus planos, as suas intenções, tudo que o Senhor tem para nós. Nós dizemos sim e amém em Cristo Jesus. Reconhecemos que somos pobres, necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Amém, e por isso Pai, nós fazemos nossas orações, nossas súplicas, Senhor, com ações de graças diante do Senhor, amém, na certeza do seu amor leal e do seu cuidado para conosco. Nós abençoamos essa nova semana, esse mês de outubro que está apenas se iniciando, profetizamos a tua paz sobre os nossos lares, Senhor, em nome de profetizamos Jesus. Boas notícias, Amém, profetizamos Senhor, o mover do teu Espírito amém, para a assim glória do seja. Senhor em Cristo Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Tem um dia muito abençoado, cada um de vocês, todos vocês que estão aí online conosco e que nossas mães estão aí. Um beijo, um abraço, amamos vocês. E cada um de vocês que estão online ou estarão ao longo desse dia. É um privilégio